Abramos a palavra do Senhor em Carta de Gálatas, capítulo 1. Nós encerraremos hoje o capítulo 1 da Carta de Gálatas, dando sequência ao nosso estudo do primeiro capítulo da Carta de Gálatas. Vamos ler dos versículos 11 ao versículo final, versículo 24. Paulo, na primeira parte, já falou da origem do Evangelho, já falou da perversão do Evangelho verdadeiro, e agora Paulo vai defender o seu apostolado, na verdade, e vai mostrar novamente que Paulo não é um pregador criado por alguém ou um pregador de segundo escalão, mas que ele foi comissionado diretamente pelo Senhor para esta missão importante de transmitir o Evangelho da graça. Leamos então a palavra do Senhor, versículo Gálatas, capítulo 1, versículos 11 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, nós vemos aqui agora Paulo, depois de dar uma prévia do que está acontecendo na Galácia, onde nós já vimos que um falso evangelho está sendo pregado. Na verdade, Paulo até mesmo diz que ele não é um evangelho, é algo que parece com um evangelho, que não é o evangelho de Cristo. E isso que está sendo pregado deve ser rejeitado pelos judeus, porque não é o evangelho genuíno, puro, da qual Paulo pregou. E Paulo alerta os irmãos da Galácia quanto ao perigo de, em tão pouco tempo, eles já terem dado ouvidos a pregadores, falsos mestres, que pregam algo diferente do que Paulo está pregando. E o que é que eles estão pregando? Qual o teor dessa mensagem que está sendo pregada, enganando ali os irmãos da Galácia? Eles estão pregando o judaísmo, ou seja, a fé em Cristo, ela é boa, que Paulo prega, mas é necessário acrescentar algo algo à pregação. Qual é? A essência do judaísmo. E qual é a essência do judaísmo? Nós aprendemos ali a circuncisão, o calendário e a dieta dos judeus. Eles diziam que isso não poderia faltar
na vida comum daqueles que se convertiam a Cristo. Que eles se convertiam, mas eles tinham que ter a circuncisão, porque era algo que todo judeu tinha que ter na sua pele. O calendário, deveriam se seguir as festas judaicas, principalmente a Páscoa, a festa de Lua Nova, Pentecoste e outras. E também deveriam estar atentos quanto à dieta, ou seja, eles não poderiam comer alguns tipos de alimentos. Paulo combate isso, Paulo pega pesado contra isso, contra este tipo de pregação. E agora, Paulo, então, ele começa a ser confrontado por esses pregadores e sendo acusado de não ser um pregador legítimo, de não ser um apóstolo legítimo, de ser alguém que está ser uma espécie de pregador de segunda linha, de ser um pregador secundário, não alguém realmente com autoridade. Então, Paulo agora, além de combater esse falso evangelho, Paulo precisa agora confirmar, ou seja, defender o seu apostolado. E ele faz aqui uma breve biografia, autobiografia, né? Ele resume um pouquinho da história de Paulo, da sua conversão até o presente momento. E nós vemos isso pelo menos em 3 pontos nesses versículos que lemos, e para que possamos entender então qual a ideia que Paulo quer transmitir aqui. Paulo quer transmitir 2 coisas nesses versículos que nós lemos. Uma, a origem do evangelho da graça não é de homens. Ela não provém de homens, ela não provém de homem algum e não provém do próprio Paulo, mas ela foi dada pelo próprio Cristo. Ou seja, Paulo ele diz, não foi nenhum homem que me deu o evangelho, este evangelho que eu vos estou transmitindo a vocês. Quem me deu foi Cristo que me deu, o próprio Cristo me deu. Então Paulo ele anuncia que este evangelho da graça não tem origem humana, mas origem divina, e ele também coloca que, diferentemente de outros, ele é um apóstolo chamado diretamente por Deus. E Paulo vai usar agora a sua biografia para combater os judaizantes. Os judaizantes eles estão dizendo assim, nós precisamos, os convertidos precisam da essência judaica. Então, quem melhor do que Paulo para falar de judaísmo? Paulo chega a dizer isso assim, olha, desculpa, mas eu acho que de judaísmo eu entendo mais do que vocês. Porque não teve homem na minha idade que conheceu mais do que eu o judaísmo. E ele vai dizer isso aqui nesses versículos. Então, nós vemos Paulo falando dele antes da conversão. O que aconteceu antes da conversão? Quem era Paulo antes da conversão? Nós vemos então, antes da mudança na vida de Paulo, a prova que o evangelho da graça, quando chega, transforma até mesmo aquele que é vil pecador, aquele que é perseguidor do evangelho, da qual Paulo se intitula um dos maiores, transformando e fazendo com que ele de perseguidor passe a ser um perseguido. Então, Paulo fala um pouquinho antes dele da conversão. Quem era Paulo antes da conversão? Paulo vai dizer isso, né? Nós vemos Paulo nas suas cartas sempre lembrando isso, mas quando ele escreve aos Filipenses, ele deixa isso de forma bem mais enfática. Quem é Paulo? Paulo é um fariseu. Paulo é um homem religioso da ordem dos fariseus. A ordem dos fariseus era uma ordem muito religiosa, que levava muito a sério a fé judaica, a ponto deles defenderem com unhas e dentes todo o pensamento religioso contido ali na fé judaica. Por isso que Paulo vai ser um homem que ele vai se dizer um homem zeloso, né? Zeloso da lei. E Paulo perseguia os cristãos por quê? Porque os cristãos estavam meio que deixando a lei de lado, e Paulo é um fariseu, um homem que zela pela fé judaica. Então ele era um fariseu. Paulo diz, olha, eu era um fariseu. Então, de judaísmo eu entendo. Vocês querem falar de judaísmo, de circuncisão? Vocês querem falar de festas,
de calendário, de todas as festas, querem falar de dieta, de o que não pode comer, o que pode comer. Opa, eis-me aqui que eu sei o que é isso, porque eu fui um fariseu e me sobressaí aos da minha idade. Ele começa dizendo isso no versículo 11 do texto lido. Ele diz, olha, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ou seja, a origem não é humana, porque não recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque, aí ele começa no 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ou seja, ele levava vantagem a muitos da mesma idade dele. Paulo era um homem extremamente zeloso das tradições dos seus pais, assim o dizia Paulo. Então, Paulo está dizendo aqui, eu entendo de judaísmo. Vocês querem conversar de judaísmo? Eu entendo de judaísmo. E Atos capítulo 22 vai dizer que Paulo não só foi um jovem criado no judaísmo, não foi só transmitida a fé judaica de pai para filho, como era costume dos judeus. Paulo não foi apenas um fariseu por ser, mas Paulo recebeu todo o ensinamento de um dos maiores mestres do judaísmo, que foi Gamaliel. Paulo recebeu de Gamaliel as instruções da lei. Ou seja, Paulo foi muito bem ensinado acerca do judaísmo. Paulo foi muito bem catequizado acerca da fé judaica, acerca de todos os artigos da lei, acerca das proibições, acerca da Torá. Então, Paulo foi muito bem instruído. Quem foi Paulo antes da conversão? Foi aquele homem que lá em Atos capítulo 8 consentiu com a morte de Estevão. Paulo, ele tinha autoridade ali e ele consentiu com a morte do Estevão, o primeiro mártir cristão ali. Quem foi Paulo antes da conversão? Paulo foi um homem que recebeu autorização do sumo sacerdote para perseguir os cristãos e até mesmo prendê-los ou matá-los, se caso fosse necessário. Atos capítulo 9 vai narrar isso, como Paulo tinha autorização dos sumos sacerdotes para perseguir cristão, para prender, para proibi-los de falarem, para trancafiá-los e, em casos como o de Estevão, até mesmo matá-los se for necessário. Porém, Paulo ele vai contar a sua história, e isso vai ficar narrado em Atos capítulo 9, que neste momento de perseguição, Paulo sendo zeloso, Paulo pregando aquilo que de fato ele acreditava, que era a fé judaica, o judaísmo e toda a sua essência, Paulo então se converte no caminho de Damasco. E por que isso é importante, esse lembrete de que foi no caminho de Damasco que Paulo então se converteu? Porque ali Paulo vai mostrar o novo nascimento, ou seja, um nascimento daquele homem que outrora perseguia os cristãos, daquele homem que era hostil aos cristãos, e agora este homem passa a ser um homem sensível ao Evangelho de Cristo. Paulo, ele vai narrar aqui ainda no texto que ele perseguia de fato a igreja de Deus. E note, ele está dizendo, olha, assim como vocês querem trazer algo novo, vocês querem contaminar o evangelho genuíno, eu fui alguém que fiz pior do que vocês. Eu persegui a igreja de Deus. O versículo 14 narra isso, né? Ele diz, olha, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou por sua graça, né? Aprove ele me chamar por sua graça. Antes disso, no versículo 13, ele diz, eu me destaquei de sobremaneira a ponto de perseguir a igreja de Deus
e a devastava. Ou seja, Paulo, ele não só perseguia a igreja, mas ele fazia um estrago por onde ele passava. Diz a história que Paulo e sua equipe, por onde passava, trazia medo, pânico dos cristãos, porque eles sabiam que Paulo não ia lá para brincar, Paulo não ia lá para ouvi-los, mas ia para prendê-los, para devastar o local onde estivesse sendo feito o culto a Deus. Por isso que ele diz, vocês ouviram qual foi o procedimento do judaísmo, como perseguia com violência, né, em uma outra versão, com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês ouviram, vocês sabem o que eu estou falando, vocês sabem quem eu era. Quem eu era? Eu era alguém que com violência perseguia os cristãos e alguém que procurou destruir a igreja de Deus. Paulo ia de casa em casa em Jerusalém, de morada em morada, prendendo cristãos que se encontrassem nas casas e os arrastava para as cadeias. Atos capítulo 8 vai dizer isso, vai narrar isso. Qual era, então, a missão de Paulo? Qual era a atração de Paulo, podemos assim dizer? Era ir de casa em casa e ver, tem cristão cultuando? Prendia e levava-os e encarcerava-os. Paulo está dizendo, vocês sabem quem eu era. Vocês sabem quem eu sou. Por isso eu tenho legitimidade, eu tenho autoridade para falar do que eu estou falando. Porque eu fui um como vocês, ou pior do que vocês. Quando cristão, eles eram condenados à morte pelo apóstolo Paulo. E Paulo votava, então, ou determinava isso, né, juntamente com a sua equipe, a favor da morte dos cristãos. Paulo consentia com a morte dos cristãos e era a favor de que eles realmente fossem exterminados por causa do zelo da lei judaica. Pelo zelo e pela religiosidade que Paulo tinha. Paulo se considerava um fanático. Paulo se considerava um fanático da fé religiosa. E é isso que ele diz no versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, de novo, avantajava-me, ou seja, me destacava a muitos da minha idade. Paulo está dizendo, ninguém se sobressaía a mim. Eu era alguém muito religioso e muito fanático. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. O que levava Paulo a se expressar dessa forma? Seria um orgulho pessoal? No caso aqui, não. Paulo não está se orgulhando do que ele fez. Paulo não está tendo assim, dizendo, olha, eu fui o melhor, eu fui o mais... Não, Paulo ele está relembrando quem ele foi, porque lembre-se, qual é o problema aqui? Os judaizantes estão querendo que os cristãos que se converteram, eles abracem também aspectos do judaísmo. Então não basta só o evangelho da graça, tem que ter circuncisão, tem que ter festas, calendário, tem que ter dieta. E Paulo então está relembrando a eles que disso aí Paulo sabe muito mais do que eles. Então Paulo não está com orgulho lembrando da sua vida passada. Paulo está dizendo, vocês sabem quem eu era. Eu estou falando com autoridade, eu estou falando das coisas que eu sei. Eu estou falando de um estilo de vida de qual eu fui muito superior a vocês. Eu me destaquei acima dos homens da minha idade. Paulo queria, então, aqui uma espécie de tentativa de dissipar qualquer argumento de que ele não possuía conhecimento suficiente do judaísmo. E era isso que ele era acusado. Quando Paulo pregava, os judeus meio que acusavam Paulo, dizendo que Paulo não conhecia a fé judaica, a fé histórica. Por isso, Paulo, então, estava meio que deixando de lado esses valores centenários, milenares, podemos assim dizer. E Paulo, então, relembra eles, não, eu sei, eu sou um judeu, fui um fariseu. Paulo era extremamente zeloso, sim, pelas tradições orais, pelas escritas, pela lei.
que ele recebeu ao longo de todos os seus anos de estudos como um bom rabino, com bons rabinos. E é sempre bom lembrar que ele foi criado no mais severo dos ensinamentos judaicos da sua época. Entre todas as seitas, podemos assim dizer, do judaísmo, o fariseu, ele era podemos assim, a ala mais radical, a ala mais conservadora do judaísmo, aquela que tinha menos abertura para qualquer tipo de outro pensamento. A fé judaica do fariseu era algo restrito. E eles, então, não permitiam que nada pudesse se misturar com a fé judaica. Paulo que está dizendo para eles, eu sei disso. Eu fui um fariseu. Diante desse fanatismo religioso que era tão grande, como um homem, Paulo está dizendo, por que Paulo está relembrando esses judeus do seu fanatismo, de quem ele foi? Porque como alguém que foi fariseu, extremamente religioso, um homem que cresceu aos pés de Gamaliel e dos melhores rabinos, alguém que defendeu a sua fé com unhas e dentes, perseguindo gente e levando eles para as prisões e para a morte, como que esse alguém poderia se converter? É isso que Paulo está querendo dizer assim. Paulo está querendo dizer assim, o evangelho da graça, o evangelho que eu estou anunciando, só ele é poderoso para desmontar um religioso como eu fui, para tirar ou quebrantar um coração tão fanático quanto eu fui e me transformar num seguidor de Cristo. Paulo está dizendo, este evangelho é diferente. Este evangelho é diferente, portanto, não veio de homens. Homens não têm capacidade de fazer isso. Por mais que a sua retórica seja boa, por mais que o seu conhecimento técnico seja bom, por mais que a sua capacidade cognitiva seja excelente, por mais que ele tenha N argumentos, somente o evangelho pode transformar alguém como eu fui, alguém da pior espécie, alguém que perseguiu um povo, e me fazer agora simpatizante e seguidor desse evangelho. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo está dizendo, como que isso pode vir de homens? Como vocês podem estar dizendo que eu estou pregando um evangelho que não é divino, que é de homens? Se fosse de homens, eu não teria me convertido. Meus irmãos, o evangelho de Cristo, e Paulo nos ensina aqui que só o evangelho, e somente o evangelho, tem capacidade para transformar uma vida de uma pessoa ímpia, por mais que ela tenha sido uma pessoa desprezível na vida, por mais que ela tenha cometido os pecados mais violentos, por mais que ela tenha andado por caminhos errantes, por caminhos pecaminosos, da qual a gente se assusta, ainda que ela tenha cometido delitos que você tem medo até mesmo de olhar para essa pessoa, somente o evangelho pode transformar essa pessoa e fazê-la um filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. O evangelho é poderoso para transformar uma pessoa que no passado foi vil, foi desprezível, e transformá-la num filho de Deus. Depois da conversão, o objetivo na vida de Paulo agora é mostrar que depois da conversão, ou seja, o objetivo de Paulo agora para os judaizantes é mostrar que depois da conversão, o objetivo na vida do salvo é a prova da veracidade, da verdade do evangelho da graça. Paulo agora vai mostrar a esses judeus algumas coisas interessantes. Primeiro, ele vai mostrar que ele foi escolhido desde o ventre materno. É isso que ele diz no versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, e aí ele continua, aprouve revelar o Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença,
não consultei carne e sangue. Antes de Paulo chegar ao seu objetivo máximo, né? Antes dele chegar ao objetivo na sua vida após conversão, Paulo vai abordar esses dois aspectos importantes. Primeiro, a soberania divina. A soberania divina, e ele já começa dizendo isso. Mas Deus me separou desde o ventre materno, quando lhe agradou. E aqui nós temos que entender que é impossível não perceber a mudança na vida de Paulo, quando foi salvo por Cristo. O mais notável ainda é a mudança de Paulo na sua condução da sua fala, na sua verbalização. Enquanto os versículos 13 e 14, eles usam o eu, né? Você pode notar que ele sempre vai usar o eu, nos versículos seguintes, Paulo vai dizer, ou Paulo vai mudar isso, e ele vai dizer, Deus me chamou. Então, eu persegui a igreja de Cristo, a igreja de Deus, eu era extremamente zeloso aos meus antepassados, agora a verbalização, agora Paulo muda a maneira de falar, muda os verbos da qual ele vai conjugar. Agora ele usa, Deus me chamou por sua graça, né? E Deus se agradou em revelar a mim o seu Filho. Então Paulo vai mostrar para eles, olha, a minha conversão foi por soberania divina quando ele se agradou. E quando ele se agradou? Antes mesmo de eu nascer. Paulo está dizendo aqui que Cristo o separou. E esse separar aqui, que Paulo usa, dá a ideia de colocar em um grupo à parte de outros para um propósito específico. Então Paulo, quando ele usa aqui, ó, Cristo me separou desde o ventre, ele está querendo dizer assim, ele me colocou à parte de outros para um propósito específico. Essa expressão, quando lhe agrada, também é algo que a gente deve notar no texto e olhar com carinho, porque mostra que é apenas uma indicação, não apenas uma indicação, mas sim a indicação da soberania divina de Deus. É uma outra forma de dizer que Deus quis. Então, Paulo está dizendo assim, Deus me separou para um propósito específico quando ele quis. Então, Paulo mostra para eles assim, como um fariseu, alguém zeloso, alguém que defendia a lei a ponto de mandar gente para a cadeia e gente presa, possa negar tudo isso e agora andar com aqueles a quem ele perseguia, senão pelo evangelho divino. E como eu posso pregar algo se a quem eu prego, de forma soberana, não me escolhesse quando ele quis para pregar entre o meu povo, entre aqueles que são o meu povo, pregar este evangelho divino? Paulo está, então, agora mostrando que o seu chamado apostólico, ele não partiu de homem algum, mas ele partiu de Deus. Deus vocacionou Paulo, Deus chamou Paulo, Deus elegeu Paulo para ser o seu pregador, para pregar a mensagem. E notem, a acusação aqui é que Paulo ele não teria essa autoridade para pregar, porque ele não era alguém que andou com Cristo. Então Paulo fez questão de lembrar, olha, quando eu perseguia o povo de Deus e a igreja de Deus, então no caminho de Damasco eu tive um encontro com ele, e ele então, o próprio Cristo me revelou o seu evangelho. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23? Ele diz, nisto que também vos aprendi, né, o que vos ensino, aquilo que também eu aprendi. Ou seja, quem ensinou Paulo não foi nenhum homem, mas foi o próprio Cristo que ensinou. Cristo ensinou, e Paulo vai dizer, olha, eu fiz questão de ficar na Arábia, eu não subi para Jerusalém, justamente porque Paulo estava sendo ensinado, Paulo estava tendo o evangelho revelado diretamente por Cristo. Então ele mostra que o seu chamado é um chamado divino, Cristo é quem o chama, e além de o chamá-lo, é Cristo quem capacita Paulo,
É Cristo quem ensina, quem passa, transmite o evangelho a ele. E ele ainda dá uma qualidade ainda melhor do que ele poderia dizer. Ele diz: quem me ensinou, eu aprendi esse evangelho com o Cristo ressurreto. E notem, é por isso, meus irmãos, que nós não aceitamos nenhuma outra espécie de revelação. É por isso que nós não acreditamos em apóstolos nos dias de hoje. Porque teria que ter visto Jesus. Teria que ter andado com Jesus, ou pelo menos ter visto Cristo ressurreto. Então nós não acreditamos em apóstolos com suas revelações, porque a revelação já foi dada e já foi completa, para que o povo de Deus então pudesse ser guiado pelo verdadeiro evangelho que provém de Deus, o evangelho da graça. Então Paulo mostra da onde partiu o evangelho? De Deus. E quando é que isso chegou? Quando é que Paulo foi comissionado a pregar esse evangelho? Desde o ventre materno, quando Deus quis. Qual foi o mérito que Deus escolheu para chamar Paulo? Paulo não andou com Jesus. Paulo não teve o privilégio de estar entre os 12 primeiros. Mas Paulo diz: foi pela sua graça. Pela sua graça ele me chamou. E então Paulo diz que ele foi derivado da soberania divina, ou seja, Deus, pela sua graça, quis chamar Paulo para ser o seu pregador, para levar o evangelho até os confins da Ásia Menor. E aqui, meus irmãos, não nos cabe deduzir porque Deus escolhe soberanamente pessoas para chamados específicos. A Bíblia não nos dá essa resposta. E muitos, assim como Jeremias, também questionaram isso, ou tiveram essa, mas por que eu? Por quê? Porque Deus chamou tal pessoas. E às vezes nós nos questionamos, mas por que Deus chamou tal pessoa para essa função? Por que Deus chamou essa pessoa para fazer isso, para pregar, para ser um professor, para pregar, para dirigir? Por que Deus escolheu esse e não escolheu a mim? Por que Deus chamou aquela pessoa? Mas qual o mérito daquela pessoa? Meus irmãos, os méritos do chamado de Deus, ou o mérito do chamado de Deus não está em nós, mas está na sua graça maravilhosa, está na sua generosidade, na sua bondade. É pela sua graça que ele então chama alguns para uma obra específica. Essa escolha de Deus, no entanto, não serve como uma base de uma eleição incondicional, pois a Bíblia ela não afirma uma eleição individual, e sim coletiva. Então, nós olhamos para a eleição individual do chamado que Deus tem específico para alguns, nós não podemos confundir com um chamado incondicional, ou seja, não há condições para isso. Deus tem a sua condição para chamar pessoas para uma obra específica. Por isso, cabe-nos refletirmos que Deus é soberano e Ele age como Ele quer, quando quer, e que os motivos nem sempre nos são revelados. Todavia, sempre podemos confiar de que Deus sempre faz o que é melhor para nós. As pessoas não entendiam por que Deus chamou Paulo, mas por que chamar um homem violento, um homem que prendeu muitos dos nossos? E notem, quando Paulo começou a dar os seus primeiros passos entre os cristãos, havia medo. Não foi isso? Quando Deus mandou que Ananias recebesse a Paulo, eles ficaram com medo. Mas esse é o perseguidor, é aquele que prende os crentes e que manda matar. Deus falou: olha, recebam, porque eu quero que ele esteja entre vocês. Me aprove chamá-lo para saber o que é sofrer por causa do meu evangelho. Então não nos cabe questionar as escolhas de Deus. Por que Deus transforma tal pessoas? Meus irmãos, o mundo não entende isso. E nós precisamos agir diferente do mundo. Certa vez eu estava vendo, agora esse ano,
antes de eu vir para cá, algumas reportagens, as pessoas dizendo assim, mas é muito fácil, esses crentes, né? As pessoas matam, fazem o que quer e depois estão na cadeia lá, se converte, aí vira crente e vira pastor. Como se isso fosse algo que não pudesse acontecer. Ao invés dessas pessoas se alegrarem porque um bandido, um assassino, um estuprador, um déspota na cadeia teve um encontro com Cristo e se converteu, e ele vai pagar a sua sentença durante toda a sua vida. Mas não, elas ficam revoltadas. Porque o que elas querem? Elas querem que essas pessoas que cometeram crimes, elas padeçam, sofram, que elas fiquem ali sendo torturadas, que elas se possível, nem têm direito a comida ou bebida, que elas sofram, mostrando e revelando o coração humano como ele é mesquinho, como ele é terrível. Me lembro o último caso que eu vi desses convertidos em cadeia, que foi aquele ator, o Guilherme de Pádua, e houve, assim, debates na televisão, mas como pode? Agora, né, se converteu, agora quer virar até pastor, e matou a menina, deixou a família órfã. A própria mãe já tinha perdoado. A própria mãe da menina já tinha perdoado, mas a sociedade queria, ainda que aquela pessoa que pagou a sua sentença na cadeia, cumpriu a sua pena, agora essa pessoa não tinha o direito de professar uma fé. Talvez até teria direito de professar uma outra fé, mas não ser evangélico, não seguir os passos, que parece que houve um arrependimento e uma conversão. Por que as pessoas não acreditam que o evangelho ele transforma vidas? O mundo pode não acreditar, mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer que Deus transforma qualquer um quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós devemos nos alegrar quando nós vemos pessoas déspotas, pessoas violentas, pessoas que cometeram crimes bárbaros se convertendo ao Senhor. E nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. Paulo ainda agora, falando da sua conversão, ele mostra que o objetivo da sua vida é pregar o evangelho, uma vez que Cristo o converteu e o tirou do erro. William Hendricks, ele coloca, falando sobre isso, ele diz que é o favor ativo de Deus em outorgar o maior dom a quem merece o maior castigo. Paulo não merecia a misericórdia divina, nem mesmo pediu a misericórdia, mas a graça de Deus o alcançou. Notem, nós não merecíamos o melhor de Deus. É isso que Paulo está dizendo para esses judaizantes. Nós não merecíamos, e eu que estou aqui falando para vocês, Paulo dizendo, eu não merecia o melhor de Deus, eu merecia o pior, porque o que eu fiz no passado, eu merecia a punição de Deus. Mas Deus se agraciou de mim, me comissionou para uma obra grande, de pregar o evangelho da graça. John Stott, ainda escrevendo sobre isso também, descreve que a experiência de Paulo, e ele descreve essa experiência de Paulo da seguinte maneira: Paulo perseguia Cristo porque cria que este era um impostor. Olha que interessante o jogo de palavras que John Stott vai usar. Paulo perseguia Cristo porque cria que este era um impostor. Agora os seus olhos estavam abertos para ver Jesus não como um charlatão, mas como o Messias dos judeus, Filho de Deus e o Salvador do mundo. Notem que curioso. Paulo perseguia a igreja de Deus porque julgava que Cristo era um impostor. E agora Paulo está sendo acusado de um impostor justamente por pregar para os judeus que Cristo é o Filho de Deus que veio salvar a nação judaica. Talvez Paulo esteja se referindo aqui, dando a ideia aos judeus, mostrando para eles, olha, assim como eu acusei alguém de ser um impostor e errei, vocês estão errados, porque eu fui comissionado por Cristo, Ele me chamou.
Meus irmãos, e agora Paulo, então ele começa nos versículos 16 a 24, indo para o tom final do seu discurso, mostrando que o resultado do evangelho da graça na vida do salvo é a prova, então, da veracidade da salvação. Isso que ele diz nos versículos 16 em diante. 17 ele já começa dizendo que não subiu a Jerusalém, antes ele ficou ali por um tempo na Arábia, voltando para Damasco. Decorrido 3 anos, então, subiu a Jerusalém para avistar-me com Cefas, permaneceu com ele 15 dias. Não viu nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Paulo está dizendo, tudo que eu estou falando para vocês aqui, do que eu fiz no passado, é verdade, eu não estou mentindo, e diante de Deus eu estou falando a verdade. E ele coloca, ainda no seu discurso, eu não era conhecido das igrejas da Judéia. Fisicamente, Paulo não era conhecido, mas eles só ouviam dizer. E o que eles ouviam dizer? Aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Olha que interessante. As pessoas não conheciam Paulo de vista, só conheciam sua fama do que ele fazia. E agora estão ouvindo que Paulo se converteu, que Paulo agora prega a fé que outrora ele perseguiu. E qual foi a reação da igreja? Eles glorificaram a Deus por causa da conversão de Paulo. William Barclay, ele diz sobre isso que antes de falar aos homens, Paulo precisou falar com Deus. A isso, completando juntamente com o pensamento de Barclay, que diz que Paulo, então, antes de falar com os homens, antes de estar pronto para anunciar o evangelho aos homens, Paulo precisava falar com Deus. Paulo precisava, então, encarar aquele que ele perseguiu. Porque lembra qual foi o encontro de Paulo com o Senhor? Paulo perseguia a igreja, mas qual foi o que Paulo ouviu do próprio Senhor? Saulo, Saulo, por que persegue a igreja de Deus, não foi isso? Não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, aqui houve um confrontamento dizendo, Paulo, você não está perseguindo a igreja, você não está perseguindo pessoas, você está me perseguindo. Então, esses 3 anos, Paulo precisou encarar ao Senhor, precisou falar com Deus, precisou, então, ser advertido, ser ensinado, instruído pelo Senhor antes de falar com os homens. Nesse mesmo pensamento, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que só se levantam diante dos homens aqueles que primeiro se prostram diante de Deus. Meus irmãos, Paulo mostra a esses judeus que estão pregando esse falso evangelho. Mostra a esses judaizantes que estão querendo contaminar o evangelho genuíno, que estão desanimando e perturbando a fé ali em Jerusalém, dizendo para eles, eu estive diante daquele que é a fonte do evangelho. Eu tive que estar diante dele, eu tive que me prostrar diante dele, eu tive que lidar face a face com ele antes de pregar esse evangelho que eu estou anunciando. E por fim, meus irmãos, a igreja glorifica então a conversão de Paulo, e esse glorificar a Deus significa que a igreja reconheceu o caráter e a natureza da conversão de Paulo. Paulo está dizendo para esses judaizantes, o povo de Deus testificou, o povo de Deus glorificou, né, e reconheceu que Deus me tirou do erro da qual vocês estão seguindo e me trazendo para ser o seu pregador, o seu apóstolo e pregar a libertação das amarras do judaísmo, das amarras de uma fé irracional em que estavam colocando coisas no evangelho. Warren Wiersbe, ele diz
sobre isso, que os judaizantes estavam interessados somente na própria glória. E nós vemos isso nos versículos 11 a 18 do capítulo 6, nós vamos ver isso muito claro. Por isso, roubavam os convertidos de Paulo e os levavam a desviar-se. Se Paulo estivesse preocupado em glorificar a si mesmo, poderia ter continuado sua carreira como rabino, poderia ter continuado a sua fé rabínica. E talvez se tornado ali um sucessor de Gamaliel, o seu mestre que o ensinou. Mas era a glória de Deus que motivava o apóstolo a pregar o evangelho, esta mesma glória que também deve motivar a nossa vida. Paulo está confrontando esses judeus, esses pregadores que querem a glória a si, enquanto Paulo está mostrando a eles que Paulo não quer fama, Paulo não quer ser o pregador dos pregadores, Paulo não quer os elogios para si, mas Paulo quer que a glória de Deus seja exaltada, que o Senhor seja exaltado, que a glória seja dada a Deus. E então há este confronto e este lembrete de quem Paulo foi e do que Deus fez na vida dele. Meus irmãos, com isso, nós temos, olhando para este capítulo, nós podemos resumi-lo e entender que não há margens para novas revelações. Não há margens para outro evangelho, como nós aprendemos no capítulo 1. Não precisamos de um outro evangelho. Não precisamos acrescentar nada à nossa fé. Ah, não, mas eu sou crente, sim, mas se você fizer isso também aqui, você colocar uma coisinha lá perto da sua cama, vai dar certo. E o que tem a ver? O que tem a ver você fazer isso? Se der certo, né? Olha, se você fizer uma campanha tal, vai ajudar com o evangelho. Olha, se você fizer um desafio tal, então vai ser bom para você, esse mal vai ser curado, ou você vai prosperar. Irmãos, não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos de nada que seja acrescentado ao evangelho. E devemos resistir a esses ensinos que tentam acrescentar algo ao evangelho. Eu sei que é uma tentação. Eu sei que no momento de crise, quando o financeiro não está bem, alguém diz assim, mas é só um voto, se você fizer um voto de X valor, olha, Deus vai te dar tanto, porque ele diz lá na palavra dele que faz prova de mim e eu abrirei as janelas do céu, está lá escrito lá. Eu sei que é tentação só comprar uma meinha, só comprar um travesseirinho, colocar do lado da cama, ou um copinho d'água ali junto com a oração do homem de Deus. Nós devemos resistir a qualquer coisa que tenta acrescentar algo ao evangelho. Por mais que alguém diz, deu certo para mim. Olha, eu estava assim, e aí eu estava escutando, liguei a televisão lá, e o homem de Deus falou assim, olha, faça isso, compre isso aqui agora pelo telefone e vai dar certo. E eu comprei e deu certo. Aí você fica, meu Deus, deu certo para ela, então vai dar certo para mim, porque essa mulher é crente, eu conheço, esse homem é crente. E nós acabamos sendo tentados a cair nesse ledo engano de acrescentar algo ao evangelho. Meu irmão, o evangelho ele é suficiente para nós. Por quê? Porque a origem dele é divina. A origem do evangelho é divina e não precisamos de mais nada que seja acrescentado. Devemos resistir à ideia da existência de um evangelho bipartido, ou seja, o evangelho de Paulo, o evangelho de Cristo, o evangelho dos apóstolos, o evangelho do reino. Não, o evangelho é um só. Em muitos locais hoje, de muitos locais que se dizem cristãos, eles dizem assim, não, nós precisamos separar. As palavras de Jesus são palavras inspiradas, as palavras de Paulo são palavras de Paulo. Porque não dá para acreditar que Paulo falou, não é bom que a mulher fale. Isso é palavra de Paulo. Era o entendimento de Paulo, mas Cristo não pensa assim como Paulo. Eu já ouvi isso. Então, nós precisamos tomar cuidado, não podemos bipartir o evangelho. O evangelho é uno e ele é suficiente para nós num todo. E por fim, meus irmãos, somos chamados a pregar o evangelho simples. O evangelho ele é simples. Ele não precisa de floreios, não precisa de vestimentas, ele não precisa de fantasias. Conta-se a história que um jovem de 17 anos, num domingo à tarde, frio, de uma neve na cidade de Londres, ele sai à procura de alguma igreja para assistir um culto, porque ele queria perguntar ao pregador
o que ele precisaria fazer para ser salvo. Então ele sai nas ruas, aquela neve de Londres caindo, aquele frio, e ele sai, encontra uma igreja, ele entra, este jovem, ele entra, e então um pregador muito simples, era um diácono, muito simples, começa a pregar, não tinha muita leitura, não tinha muito domínio no vernáculo, muito domínio nas palavras, e ele dizia assim, repetia um texto de Isaías 45 que dizia: olhai para Cristo e serás salvo. Olhar para Cristo e serás salvo. E aquele jovem, 17 anos, então ele começou, aquilo ficou na mente dele, e então ele percebeu que ele só precisava olhar para Cristo e ser salvo. E este jovem, 17 anos, o nome dele era Charles Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, que se tornou depois um grande pregador do Evangelho e pregou o Evangelho simples. Nós não precisamos, meus irmãos, de shows pirotécnicos, não precisamos que o Evangelho ele venha com algo a mais. Nós precisamos somente que o Evangelho seja anunciado por mim e por você de forma simples, de forma como ele, de fato, é apresentado. Como foi que Paulo foi convertido com um show pirotécnico? Não, irmãos, Paulo caiu do cavalo. Não caiu do cavalo. Simplesmente Cristo se achegou a Paulo. Então houve a conversão. E assim, todos aqueles a quem Deus quer salvar estão sendo salvos pela simplicidade do Evangelho. E continuarão sendo salvos pela simplicidade do Evangelho quando eu e você sairmos às ruas e apresentarmos o Cristo simples. O Evangelho simples, que continua salvando pessoas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a sempre lembrar da simplicidade do Evangelho e da origem do Evangelho, que é divina, e por isso devemos pregá-lo dessa maneira.